Tupperware, a clássica marca de recipientes para armazenamento de alimentos, está enfrentando problemas. E digo, as coisas estão realmente complicadas de qualquer ângulo que se olhe. As vendas da empresa vêm caindo consistentemente, praticamente reduzidas à metade em comparação com uma década atrás. Ela perdeu quase todo o seu valor no mercado de ações nesse período, passando de $95 por ação para menos de $1. Em abril de 2023, um de seus documentos enviados à SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, indicou que, se a empresa não conseguisse obter mais dinheiro, provavelmente não poderia continuar operando. Posteriormente, anunciaram que estavam contratando consultores financeiros para encontrar uma solução para o problema, e até reestruturaram parte de suas dívidas. No entanto, em setembro de 2024, a Tupperware foi forçada a declarar falência, citando mais de $1 bilhão em passivos e apenas $680 milhões em ativos, obviamente, uma proporção preocupante. Não posso culpar os veículos de notícias por aproveitarem essa oportunidade para publicar matérias criativas sobre o assunto. Manchetes como "A festa acabou" ou "Tupperware levanta tampa sobre seus problemas financeiros", mas, sinceramente, sempre acho triste quando algo assim acontece com uma marca tão icônica, até mesmo revolucionária. Sei que você pode ficar surpreso ao me ouvir usar essas palavras para descrevê-la, mas prometo que não estou exagerando. Há muito o que admirar sobre a Tupperware. Neste vídeo, quero falar sobre a história da marca, e vou mostrar alguns pontos cruciais por trás de sua falência, provavelmente a maior razão tanto para sua ascensão quanto para sua queda. É seu nome. A Tupperware recebeu esse nome em homenagem a seu inventor, E.A. Tapper, que começou uma empresa de plásticos na década de 1930. Ele alcançou sucesso nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, fabricando peças plásticas para máscaras de gás. Logo após a guerra, ele direcionou seu foco para o público em geral, inventando os recipientes plásticos para armazenamento de alimentos que levaram seu nome. Não podemos detalhar muito sobre a química exata envolvida, mas os plásticos existentes na época eram pretos, quebradiços e com cheiro forte. O novo tipo de plástico que Tapper inventou era transparente, durável e inodoro. Além disso, ele criou uma vedação patenteada inspirada nas tampas usadas para latas de tinta. No final, ele desenvolveu uma linha extremamente útil de recipientes para armazenar alimentos. O problema era que esses recipientes eram tão revolucionários, tão diferentes de qualquer coisa que as pessoas já tinham visto, que os consumidores ficaram intimidados com a ideia de ter plástico em suas casas, especialmente em contato com os alimentos. Além disso, ficavam confusas sobre como usar a nova vedação das tampas, e de forma geral, não se mostravam receptivas ao produto. A solução foi organizar as festas Tupperware, para que as pessoas se familiarizassem com o produto e pudessem ver todas as suas vantagens demonstradas. Após a Segunda Guerra Mundial, um número recorde de pessoas se mudou para os subúrbios para começar uma família. Houve um baby boom e muitas mulheres ficavam em casa para cuidar dos filhos e da casa em tempo integral. Essas eram as condições perfeitas para uma empresa chamada Stanley Home começar a organizar festas para demonstrar e vender seus produtos de limpeza. Uma das pessoas que demonstrava esses produtos era uma vendedora muito talentosa chamada Brownie Wise. Foi ela quem percebeu que esse formato seria bem-sucedido se aplicado a Tupperware. Então, ela começou sua própria empresa vendendo Tupperware em festas antes de ser contratada por E.A. Tapper como vice-presidente de marketing de sua empresa, para oficialmente adaptar essa estratégia de vendas, que rapidamente se tornou um verdadeiro fenômeno. Brownie Wise passou a ser a pessoa com quem o público associava a marca. Ela ficou famosa por ser a primeira mulher a aparecer na capa da revista Business Week. Em poucos anos, havia uma rede de milhares de consultoras independentes organizando essas festas. Para deixar claro, essas consultoras não trabalhavam diretamente para Tupperware, mas recebiam uma porcentagem dos produtos que vendiam. E as principais vendedoras eram recompensadas com vários bônus e prêmios. No geral, eu diria que isso foi algo muito interessante para a época. Era uma maneira divertida para as mulheres ganharem dinheiro extra, enquanto ainda cuidavam de suas casas e divulgavam um produto novo e útil. A única forma de comprar Tupperware era de uma maneira divertida, em uma festa Tupperware em casa. No entanto, é possível perceber como essa estratégia de marketing se tornou menos eficaz. Hoje, há muito mais mulheres no mercado de trabalho, e dificilmente alguém ainda se sente intimidado com a ideia de usar recipientes plásticos para alimentos. Diante dessas circunstâncias, provavelmente seria inteligente depender menos de vendas diretas ao consumidor e redirecionar esforços para canais mais populares, como lojas de varejo e a internet, onde a maioria das pessoas tende a comprar esse tipo de produto. Ainda assim, a Tupperware tem sido incrivelmente lenta em adotar essas mudanças. No início dos anos 1950,
Quando as festas começaram a ganhar força, a empresa parou de vender seus produtos em lojas de varejo e não fez grandes esforços para retornar a esses canais até os últimos anos. Isso foi apenas em 2022 que eles finalmente começaram a vender Tupperware em lojas da Target, e em 2024 começaram a vender na Macy's. Na década de 1990, a empresa tinha uma política específica que restringia as consultoras independentes de vender Tupperware online, afirmando que as demonstrações presenciais eram muito mais valiosas do que qualquer coisa que poderiam fazer pela internet. Pouco tempo depois, começaram a vender produtos em seu próprio site, mas nunca de maneira significativa. Mesmo hoje, apenas 13% dos seus produtos estão disponíveis no site oficial, e só em 2022 começaram a vendê-los na Amazon. Na declaração de falência da Tupperware, a empresa reconhece esses erros, mas acho que quase todos concordariam que esses ajustes, até agora, foram muito pequenos e muito tarde. Outra razão por trás de seu declínio é a concorrência que vem de todos os lados. Como mencionei, décadas atrás, quando foi lançado, o Tupperware era um produto único, indiscutivelmente melhor do que qualquer outra alternativa disponível no mercado. Mas isso não é mais verdade hoje. Na década de 1980, a Rubbermaid começou a oferecer produtos comparáveis, dividindo o mercado de forma significativa pela primeira vez. Desde então, esse mercado foi fragmentado em muitas outras direções. A própria palavra Tupperware quase se tornou sinônimo de recipientes para armazenamento de alimentos. As pessoas usam essa palavra para descrever qualquer recipiente desse tipo. Ao assistir a este vídeo, talvez você nem tenha percebido que Tupperware é uma marca real, e não um termo genérico, e isso é um problema para eles. Imagine que, quando alguém pesquisa a palavra Tupperware na internet, os resultados estão cheios de marcas concorrentes. Chegou a um ponto em que a Tupperware não se destaca mais como antes e acabou se perdendo no meio da concorrência. Além disso, na década de 1990, a Gladware lançou recipientes descartáveis, seguidos logo depois pela Ziploc, e juntos eles conquistaram uma parte significativa do mercado, já que esses produtos geralmente são mais baratos e convenientes. Pelo que pude perceber, a Tupperware sempre foi um produto de qualidade, feito para durar. As pessoas realmente valorizavam muito esses produtos. Parece até uma piada, mas costumavam passá-los para seus filhos. Tenho certeza de que algumas pessoas que estão assistindo a isso têm Tupperware em casa que está na família há décadas. Me diga se for o seu caso. E se você já deu comida a alguém dentro de um recipiente Tupperware, pode apostar que esperava receber o recipiente de volta. Mas, às vezes, você só quer colocar comida em algo e não se preocupar tanto com o recipiente. É um alívio poder simplesmente descartá-lo depois de usá-lo. Quando os recipientes descartáveis começaram a ganhar força no início dos anos 2000, a Tupperware declarou que nunca chegou a considerar fabricar esse tipo de produto. O CEO da Tupperware na época disse: "Estou segurando uma caneta descartável. Perco 2 ou 3 dessas por semana, mas minhas melhores canetas, eu sempre sei onde estão." Sinceramente, isso pode até ser um argumento sólido, mas, olhando para trás, é difícil não ver isso como uma oportunidade perdida. Outro motivo potencial para o declínio seriam as aquisições. Há muito a ser mencionado sobre isso. Em 1958, quero destacar que o fundador, Iear Tapper, demitiu Brownie Wise. Ele estava planejando vender a empresa e, pelo que parece, achava que ela era muito assertiva e que seria mais fácil vender a empresa sem a presença dela. E acabou vendendo a empresa naquele mesmo ano por $16 milhões para uma empresa chamada Hexal Drug, que mais tarde mudou seu nome para Dirt Industries, perdendo, de uma só vez, 2 das pessoas mais importantes para a história da marca. Em 1980, a Dirt Industries se fundiu com a Kraft, em uma das maiores fusões da história dos Estados Unidos. Na época, mas depois se separaram em 1986. Uma década depois, a Tupperware foi desmembrada e se tornou uma empresa independente, e é assim que tem operado desde então. Logo após a fusão com a Kraft, foi quando as coisas começaram a desandar para a Tupperware, especialmente nos Estados Unidos. Em 1992, a maior parte de suas vendas já vinha de outros países. E eles ainda não conseguiram se reerguer nos Estados Unidos, com menos de 1/3 de suas vendas em 2022 provenientes da América do Norte. E quando a Dirt e a Kraft se separaram, uma das principais razões provavelmente foi porque a Tupperware estava apresentando um desempenho tão ruim que a Kraft não queria mais estar associada a ela. Pouco depois de a Tupperware se tornar uma empresa independente, ela começou a adquirir empresas não relacionadas, principalmente voltadas para produtos de beleza. O exemplo mais notável é um acordo de $560 milhões que fizeram com a Sara Lee em 2005, o que os levou a renomear a empresa para Tupperware Brands Corporation, para refletir que agora possuíam várias marcas. Pode-se argumentar que tudo isso foi uma distração,
afastando a Tupperware de seu negócio principal e talvez até desistindo dele até certo ponto, em favor de explorar novas oportunidades. E o último motivo, provavelmente menos significante do que as outras, mas acho que vale a pena mencionar alguns fatores externos que têm complicado as coisas. O CEO da empresa fez uma declaração dizendo que a posição financeira da Tupperware foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico, falando sobre coisas como inflação e taxas de juros. A pandemia provavelmente foi um fator, com menos festas e encontros, o que resultou em menos vendas para a Tupperware, além do aumento dos custos de materiais, especificamente para a resina plástica. Sem contar as crescentes preocupações sobre o plástico e seu impacto no meio ambiente. Embora eu queira deixar claro que as coisas já tinham começado a cair significativamente antes da pandemia, então pode ter piorado a situação, mas definitivamente não é a causa raiz dos problemas. Na verdade, é mais um resumo de tudo o que eu já falei até agora, mas a Tupperware está desatualizada. A invenção, as festas, a marca, tudo o que havia de inovador e impressionante, infelizmente, não mudou muito ao longo dos anos. A Tupperware não fez muito para responder à concorrência, não reagiu às mudanças culturais, não se adaptou às preferências dos consumidores nem às mudanças nos mercados. Parece que acreditaram tanto no que haviam estabelecido que tiveram medo de mudar qualquer coisa e estragar tudo. Atualmente, estão buscando a aprovação judicial para vender a empresa e, esperançosamente, preservar a marca e continuar operando. Mas, infelizmente chegou a um ponto em que muitas pessoas realmente não se importariam tanto se a marca desaparecer de uma vez. Me diga se você pensa de outra forma, mas a lealdade à marca não é nem de longe tão forte como costumava ser, e há tantas alternativas e substitutos quando se trata de recipientes para armazenamento de alimentos. Vai ser interessante ver como tudo se desenrola e se a marca Tupperware consegue se reconstruir, mas vai ser um processo e tanto. Me avise o que você acha. Pessoalmente, eu odeio ver isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, não acho que seja algo tão surpreendente. É difícil para qualquer coisa manter relevância e apelo por tanto tempo, e a Tupperware simplesmente não fez o que precisava para fazer isso acontecer.